noite, irmãos. Vou tentar não me enrolar muito aqui. É uma alegria ter a oportunidade novamente de compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. E parece que o verão finalmente chegou, né? Com as suas tempestades, mas graças a Deus estamos todos bem. Ser cristão nunca foi fácil. Essa que é a verdade. Nós temos a tendência, porque vivemos no hoje, né, no agora, de considerar que as ameaças, os desafios que temos talvez sejam maiores do que outras gerações já enfrentaram. Mas a verdade é que ser cristão nunca foi fácil. Geralmente nós consideramos que hoje é pior para pregar o Evangelho, pior para criar filhos no temor do Senhor, pior em função das diversas e variadas ideologias que nos são apresentadas, pior pela influência da tecnologia. E a gente pode ir com essa lista tão longa quanto histórias em quadrinhos, que nem elas estão mais livres hoje em dia dessas ameaças. Mas o fato é que ser um cristão nunca foi tarefa fácil. Nós hoje vamos compartilhar advertências e encorajamentos que estão presentes no capítulo 4 da carta aos Hebreus. Antes de irmos ao texto, algumas breves considerações para nos contextualizar em relação à mensagem. A primeira é que o autor é anônimo. Existem algumas teorias em relação a quem seria o autor da carta aos Hebreus, mas a maior parte dos teólogos concorda em relação ao anonimato desta carta. O segundo aspecto importante para a gente entender é que esta carta ela é voltada para judeus convertidos. E há indícios na própria carta, inclusive, que o próprio autor e os ouvintes, eles teriam ouvido a pregação diretamente dos apóstolos. E o terceiro ponto é o contexto. Não? Era bastante esquisito, talvez não seja tanto hoje, mas era bastante esquisito, naquele período, você crer em apenas um Deus. Você tinha povos com inúmeras divindades, o próprio Império Romano, você não tinha um único Deus a quem você deveria servir. Então, crer em apenas um Deus era algo esquisito. E para os judeus convertidos, um desafio maior, ou um desafio pelo menos que se apresentava na mente de alguns, é que eles se questionavam se haviam feito a coisa certa ao abandonar o judaísmo com os seus rituais, ligados à sua religião, para seguir a Cristo. E o aspecto central da carta aos Hebreus é apresentar o único que é a resposta para esses desafios que esses judeus convertidos presenciavam naquela época e que certamente nós enfrentamos hoje também. E o único que era a resposta para aqueles desafios daquela época é o mesmo que é resposta para esses desafios que se apresentam para a gente hoje enquanto cristãos. E antes de ir ao texto, eu gostaria também de fazer alguns breves comentários sobre os capítulos anteriores, para que os irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham de casa possam entender o pano de fundo em que estamos. O capítulo 1, o autor da carta aos Hebreus, trata sobre Jesus ser maior do que os anjos. No capítulo 2, Jesus é apresentado como sendo maior do que o sumo sacerdote. E talvez, é importante a gente entender mais uma vez a quem aquela carta era originalmente direcionada. E para a gente, talvez,
entender Jesus como maior do que o sumo sacerdote seja algo simples, porque não faz parte do nosso contexto, mas fazia parte do contexto daquelas pessoas que haviam abandonado o judaísmo. Um tempo em que apenas o sumo sacerdote é que entrava no Santo dos Santos, um tempo em que era necessário que fosse oferecido o sacrifício de animais para que houvesse o perdão de pecados. Mas a verdade é que agora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já havia vertido o seu sangue na cruz. E que aqueles crentes, assim como nós somos o propiciatório porque o sangue foi derramado sobre nós, como diz 1 João 1,7, parte final do versículo, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No capítulo 3, o autor apresenta Cristo como sendo maior do que Moisés. E mais uma vez eu gostaria que vocês não reduzissem esse fato ou não simplificassem esse fato como algo comum ou tranquilo para nós entendermos no nosso contexto atual. Lembre-se que originalmente a carta escrita a judeus convertidos que viviam em um contexto extremamente religioso, apegado às tradições. Então a apresentação de Jesus como sendo maior do que Moisés poderia ser um desafio à fé de muitos daqueles irmãos que estavam ouvindo aquela carta. E é bem possível também que entre aqueles que ouviram a leitura desta carta, você tivesse crentes maduros, você tivesse outros imaturos, talvez você tivesse alguns que eram simpatizantes apenas daquilo que estava sendo pregado ou que era compartilhado naquela comunidade, e outros certamente que não eram crentes e que ouviram esta carta também. Dito isso, eu gostaria de ler os primeiros 13 versículos do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
lido o capítulo 4 e entendido de forma muito breve qual era a tratativa nos primeiros 3 capítulos, nós estamos bem no meio de um aviso aqui no capítulo 4, um alerta, uma advertência àqueles judeus convertidos, que certamente serve para nós hoje. Se nós formos ao capítulo 3, no versículo 7, nós vemos que essas advertências que seguem nos primeiros 13 versos do capítulo 4, elas já ali haviam começado. E, na verdade, a carta aos Hebreus, ela está cheia de referências e alertas contra a incredulidade. Se você tiver a oportunidade, e eu não vou dar essa tarefa como o pastor Rômulo deu de alguns textos na semana passada para hoje, mas ao longo da semana, você certamente vai observar isso que eu estou comentando com vocês. E nós temos aprendido que a incredulidade não é você ser um não crente. Tá? Muitas vezes você conhece as Escrituras, muitas vezes você considera que está bem próximo, é bem íntimo das Escrituras, mas as suas atitudes em relação à palavra de Deus, elas são incorretas. Nós consideramos que Deus não fez como nós desejaríamos que Ele fizesse, ou não era o que nós esperávamos que Ele fizesse, porque nós tínhamos uma forma melhor de conduzir essas coisas. Os ouvintes desta carta haviam abandonado o judaísmo, mas eles ainda caminhavam com dificuldades em seu relacionamento com Cristo. É provável que alguns sofressem por causa da perseguição que já se iniciava, alguns outros pela pressão social, afinal de contas, os judeus exerciam grande influência naquele período, e provavelmente alguns começaram a olhar para trás e se questionar se teria de fato valido a pena deixar o judaísmo para seguir a Cristo. E a gente pode até se perguntar, mas essas expressões não fazem muito sentido para a gente hoje, né? Eu imagino que ninguém aqui sofra qualquer tipo de pressão para retornar ao judaísmo ou para aderir ao judaísmo. Mas certamente alguns de nós sofremos pressões para retornar a velhos hábitos. Ou sofremos algum tipo de pressão para não abandonar alguns hábitos que nós temos. E crentes naquela época, e crentes hoje, estão sempre a perigo de endurecer o seu coração. E este é o alerta que começa no capítulo 3. Se vocês forem ver, em alguns momentos é repetido, se vocês hoje ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração. E o ponto principal para aqueles ouvintes daquela época e para nós hoje é que há um descanso preparado para mim e para você. Apesar de todas essas pressões, apesar de todas essas lutas que se apresentam, há um descanso preparado para o povo de Deus. Eu não falei no início, a minha filha até me cobrou, para ela anotar, certamente, mas o título da mensagem é Um Descanso para o Povo de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Vamos rapidamente olhar novamente para Israel. Israel havia saído do Egito, começaram a seguir em direção à terra prometida, mas no caminho eles param, eles não acreditam em Deus, eles não colocaram a sua fé em Deus. E é dito que aquela geração que morreu, que caiu no deserto, eles não entraram na terra prometida. Eles pararam no lugar crucial de decisão. E assim o aviso com que começa o capítulo 4 é que nós não deveríamos fazer o que Israel fez. Mais uma vez, nós somos alertados contra a incredulidade e nós somos chamados a descansar. E nós não poderemos, como eles não podiam,
experimentar esse descanso a parte da fé em Deus. O nosso descanso está relacionado à fé que temos em Deus. A fé é a chave para entrarmos nesse descanso. Percebam que o povo de Deus tinha visto naquele período Deus fazer coisas maravilhosas. Coisas que certamente, ou provavelmente, certamente é difícil você colocar, mas que provavelmente nenhum de nós verá. Nenhum de nós terá a oportunidade de ver nesta terra aquilo que aqueles judeus, antepassados desses que ouviam a pregação e compartilhavam daquilo que o autor de Hebreus escrevia, iriam ver. Mas aquelas gerações anteriores viram. Vejam o que está escrito em Números 14, 21, 23. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Isso é Deus falando com o seu povo. O povo ao qual ele tinha feito a promessa da terra prometida. E ele diz, vocês me colocam à prova. Vocês não obedecem à minha voz. O tempo passa, a geração seguinte entra na terra prometida, e aí a gente fala, agora maravilha, agora sim, eles entraram na terra e vão descansar, usufruirão de fato do descanso que Deus tem para eles. Só que não. O que acontece então? Eles entram na terra prometida, mas não obedecem às instruções do Senhor. Ao invés de fazer o que Deus lhe disse para fazer, e para crer em fé obediente, eles rejeitaram a ordem do Senhor para eles. E Deus diz então que eles seriam expulsos daquela terra, e mais tarde é exatamente o que acontece. Então a terra que eles entraram, a terra prometida, não trouxe o descanso esperado para aquele povo. Mas a boa notícia, a grande notícia, é que há um descanso disponível para todos nós hoje. E esse descanso não depende de um dia da semana. Esse descanso não depende de um pedaço de terra. Esse descanso depende de Cristo. Apenas de Cristo. Esse descanso está disponível através da fé salvadora em Cristo Jesus. Como nós ouvimos na pregação hoje de manhã, somente esta bandeira, que é Cristo, pode trazer salvação. Somente nele nós encontraremos o nosso verdadeiro descanso. E este descanso é muito superior, muito maior ao descanso que seria encontrado e que foi prometido em Canaã, porque Canaã era apenas uma sombra da realidade. E porque quem nos garante este descanso não é Moisés ou Josué. É aquele que é muito maior do que eles dois. E nós vamos agora, de fato, entrar versículo a versículo nos textos, e nós veremos 4 pontos, 4 rápidos pontos nesse trecho de Hebreus 4. O primeiro é a disponibilidade do descanso, o segundo é a base do descanso, o terceiro é a natureza do descanso, e o último é a urgência do descanso. Sobre a disponibilidade do descanso. O capítulo 3 termina assim, então, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Entrar onde? No descanso de Deus. E aí o capítulo 4 começa com uma advertência. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Os antepassados daqueles que ouviam esta carta originalmente não entraram no descanso pela sua incredulidade.
Quanto a vocês, quanto a nós, tenhamos cuidado. O nosso descanso, como eu falei, não está vinculado a um dia da semana ou uma terra, mas ao Messias. E isso é algo que nós devemos considerar com grande temor diante do Senhor. O versículo 4, na primeira parte, nos fala de uma promessa. Uma promessa. A promessa de entrar no descanso de Deus. Uma promessa que está disponível para cada um de nós aqui hoje. Uma promessa que está disponível para quem nos escuta, para quem nos acompanha. E que ainda não conhece o que é esse descanso. É possível até que os destinatários originais dessa carta considerassem que, em função do seu histórico, que em função da sua história, da sua herança, não haveria mais esperança para eles. Era tarde demais. Não há mais como entrar em qualquer tipo de descanso. Talvez eles sofressem algum tipo de pressão, até dentro deles mesmo, por ser associado ao povo que havia condenado Jesus à morte. Mas é para eles que essa palavra é originalmente. Havia um descanso. Mas essa palavra é para nós também hoje. Porque é possível que tenhamos aqui pessoas que achem que chegaram demais. Chegaram tarde demais. Já não tem mais tempo. Eu fiz coisas terríveis demais na minha vida. Eu sofri demais ou eu fiz pessoas sofrerem demais. Mas a promessa que nós temos é que há um descanso reservado ao povo de Deus e que só pode ser alcançado pela fé salvadora. E esse descanso está disponível ainda hoje. A grande esperança que temos é que isso não depende de uma promessa que eu coloque para vocês. A grande verdade é que eu sei muito pouco sobre o íntimo de muitos de vocês. Mas nós podemos confiar, porque esta palavra é fiel, a palavra de Deus é fiel. E é certo que esta graça está disponível para você hoje. Paulo resume essa verdade em uma afirmação que nós encontramos lá em 1 Timóteo 1,15. Ele diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, se há alguém aqui hoje que considere que está longe demais para Deus lidar com você, creia que Deus ainda chama pecadores ao arrependimento e que este descanso ainda está disponível para você. Então, esse é o primeiro ponto. O descanso está disponível para nós hoje. O segundo é, qual é a base desse descanso? O povo de Israel havia recebido a boa nova sobre o descanso. Eles haviam ouvido sobre isso desde o Êxodo. Vejam o que está lá em Êxodo 6, versículos 6 a 8. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei esta terra a vocês como herança, eu sou o Senhor. O descanso estava fundamentado no único que podia dar descanso ao povo de Israel. Ele estava fundamentado em Deus. Estava relacionado à obediência e à fé do povo ao Deus que falava com eles. Hebreus 4:2, porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles, como acabamos de ver. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. E por quê?
porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Eles ouviram Deus falar, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Esse é um alerta para nós hoje, irmãos. Esse é um alerta para alguns de nós que talvez considerem que frequentar a igreja nos trará algum tipo de alívio ou de descanso. A verdade é que você pode frequentar a igreja semanas, meses, até anos. Mas sem fé salvadora, sem depositar toda a sua confiança em Cristo, você passará a sua eternidade no inferno. Essa é a verdade. Este mesmo versículo de Hebreus 4:2 nos diz que nos foram anunciadas as boas novas exatamente como havia sido feito com eles. E este tipo de construção no grego significa uma obra terminada. Ou seja, é como se eles tivessem ouvido, ou como eles tenham ouvido, a boa notícia totalmente. E, na verdade, não se aperceberam disso. E isso é importante para a gente entender porque o judeu ele se orgulhava do fato de que ele tinha informação, de que ele tinha lei. O que eles consideravam é tudo que eu tenho a fazer é ter a lei. Eu tenho a lei, eu faço parte do povo que recebeu a lei de Deus, então eu estou dentro. Mas aí você ouve Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 25. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, de que adianta você ser circuncidado e não obedecer à lei? De que adianta você considerar que vir à igreja é suficiente? Se você não conhece, não obedece, não se rende diante do que as Escrituras apresentam para nós. Escrevendo aos Tessalonicenses, nós podemos ver a alegria de Paulo ao perceber que a palavra pregada estava sendo misturada à fé e gerava frutos para a glória de Deus. Ele diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Existe uma relação direta entre a palavra de Deus e a fé. Elas não estão desapegadas. A fé não pode se separar da palavra de Deus. Romanos 10:17 é assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A palavra de Deus, quando separada de fé, ela é ineficaz. Ela não produzirá os frutos. Ela não produzirá. Nós podemos ter pessoas que frequentam a igreja por muitos e muitos anos, são simpatizantes do Evangelho, acham muito interessante, mas fica nisso. Fica nisso. A palavra não é misturada à fé. Não há uma clara atuação na vida dessas pessoas. E elas continuam vivendo as suas rotinas. No versículo 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui nesse versículo ele apresenta os opostos, né? O que fecha a porta é a incredulidade. E nós, os que cremos, aqueles em que a palavra de Deus, com a fé salvadora, produz os efeitos necessários, nós entramos no descanso. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. E o descanso aqui, o descanso de Deus não está relacionado à inatividade, como a gente poderia
de uma forma muito rasa, a associar, como muitas vezes pensamos que deve ser o nosso descanso, mas é um descanso de trabalho acabado. Após o 6º dia, Deus descansou. Ele estava satisfeito com aquilo que havia criado. Caberia ao homem, então, descansar em Deus e usufruir de tudo que estava à sua disposição. Mas o que acontece? Vem o pecado. A história da redenção é a história de fazer o homem novamente descansar em Deus. E para que o descanso estivesse novamente disponível para o homem, foi necessário que o Filho de Deus viesse a este mundo. Para que novamente tenhamos um descanso glorioso, é necessário que estejamos unidos a Cristo. Se não estivermos unidos a Cristo, nós não desfrutaremos deste descanso glorioso. Somos salvos porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Se a primeira base do descanso é a fé, a segunda é a soberania de Deus. E é interessante que essa afirmação, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, somos eleitos do Senhor, ao invés de uma afirmação que soe como soberba, ela é pelo contrário, uma declaração que nos humilha completamente, pois todos os méritos estão naquele que nos elegeu e não nos que foram eleitos. O próprio Jesus afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que segurança maior eu e você poderíamos desejar do que ter sido eleito incondicionalmente pelo Deus Todo-Poderoso. Saber disso deveria nos fazer descansar, irmãos. De fato, deveria aliviar os nossos fardos. E além da fé salvadora e da soberania divina, o texto de Hebreus 4 também nos diz que esse chamado é para hoje. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A verdade é que o nosso tempo é limitado. Muitas vezes nós fazemos planos. No final de semana eu vou fazer aquilo, no próximo ano eu vou fazer X e Y. E não há mal nisso, irmãos. A verdade é que quem me conhece um pouco sabe que eu sou uma pessoa que costuma planejar bastante as coisas. Mas nós não podemos esquecer que só faremos isso ou aquilo se Deus permitir. A verdade é que nós não sabemos se nós vamos chegar em casa bem. Nós não sabemos se nós vamos acordar amanhã. Então, nós nunca devemos esquecer que só faremos isso ou aquilo se Deus permitir. Então, nós temos um aviso que este chamado é para hoje. O tempo que nós temos é hoje. O tempo de ouvirmos a palavra de Deus, o tempo de pregarmos a palavra de Deus, o tempo de discipularmos é hoje. Assim como é hoje o tempo de nos arrependermos. Falamos, então, sobre os primeiros 7 versículos, nos primeiros 2 pontos. A gente agora vai ao 3º ponto, que é a natureza desse descanso. O versículo 8 diz assim: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. E o autor não está aqui negando que o termo descanso usado por Davi estivesse incorreto e estivesse relacionado à terra de Canaã, na qual Josué de fato introduziu o povo. O ponto de vista aqui é que esse não é o descanso final. Não é o descanso final que os fiéis aspiram, que desejam.
Aqueles a quem dirigiu o Salmo 95 e as citações aqui em Hebreus 4 são do Salmo 95. É que eles desfrutavam a posse da terra, porém eles estavam sendo encorajados a buscar um descanso superior. A terra de Canaã era como uma sombra, para além do qual os crentes deveriam prosseguir. E é por isso que o versículo 8 fala que Josué não lhes deu descanso. Porque sob sua liderança o povo entrou na terra prometida, a fim de empenhar-se em alcançar o céu com maior zelo. E os judeus eles eram demasiadamente apegados às coisas externas. É por essa razão que o autor da carta aos Hebreus busca separar aqui o que era sombra do que era realidade. O verdadeiro descanso do povo de Deus somente pode ser alcançado através de Jesus Cristo. Este é o descanso que resta no versículo 9, o descanso definitivo. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Então, eu não posso prometer a vocês aqui saúde, vida longa, riqueza, mas com base nas promessas da palavra de Deus, eu posso lhes garantir que há um descanso para você. Nós já gozamos desse descanso hoje, parcialmente desse descanso hoje, quando colocamos a nossa fé em Jesus. Mas somente vamos nos beneficiar completamente, somente teremos esse descanso definitivo quando estivermos juntos com o nosso Pai nos céus. E o versículo 10 fala sobre isso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Talvez a gente não medite sobre isso como a gente deveria, ou como a gente devesse meditar. Talvez a gente passe muito rápido por alguns textos. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Esse descanso deveria gerar em nosso coração, mesmo neste mundo caído, a mais plena felicidade que a gente poderia conceber. O dia em que estaremos definitivamente unidos a Deus por toda a eternidade. João faz um belo registro disso em Apocalipse. Ele diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Haverá o dia, irmãos, em que todos nós, os que creem em Cristo, os que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, descansaremos das nossas fadigas. E por último, a urgência do descanso. Nós vimos a disponibilidade do descanso, nós vimos a base do descanso, acabamos de ver a natureza do descanso e veremos agora a urgência do descanso. Versículo 11, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. E o alerta aqui não é para que você entenda que pelo seu esforço você vai alcançar esse descanso, porque isso não vai acontecer. Mas que você deve ser diligente, cuidadoso, meditar sobre isso, meditar sobre esse descanso. Você deve se ocupar com isso. Isso deve ocupar a sua semana. Isso deve ocupar as suas conversas. Você deve pensar sobre isso. Você deve manter essa expectativa viva em seu coração. Agora o alvo está bem claro. E nessa caminhada que nós vivemos aqui nessa terra, ela exigirá de nós o negar-se a si mesmo, o mortificarmos a nossa carne, a fim de lutarmos contra a incredulidade e a obstinação do nosso coração. E lembrem-se que o quadro vem sendo pintado desde o capítulo 3. E o alerta é: não endureça o seu coração.
E o alerta do autor, para aqueles que entendiam muito bem, porque eram judeus convertidos, não faça o que os seus antepassados fizeram. Não recue como a geração fez no tempo de Moisés e morra no deserto. Não faça isso. Apresse-se, seja diligente, tenha cuidado para que você entre no descanso enquanto ele ainda está disponível. E a medida não é outra, senão a própria palavra de Deus, como diz o versículo 14, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O alerta para eles e o alerta para nós é que nós não podemos desmerecer e desprezar a palavra de Deus impunemente. A palavra de Deus penetrará em nosso coração para ver quem nós somos de verdade. Este versículo ele deveria produzir em nós grande temor diante do Senhor, em saber que a palavra de Deus, ela é como uma espada, como uma ferramenta de execução. Tudo está aberto diante do Senhor. Diante dele, todas as nossas máscaras caem. Na verdade, a palavra do Senhor, ela é como aquela que levanta o nosso rosto para nós encararmos o nosso Senhor, o nosso Deus. Que não seja essa palavra que nós temos escutado do púlpito todo domingo, que nós temos a oportunidade de ler todos os dias em casa. Que não seja essa palavra como um martelo e o nosso coração como uma bigorna. Vocês devem saber o que é uma bigorna, né? Que nos filmes antigos o ferreiro trabalhava batendo lá em cima para forjar algum instrumento. E que por mais duro que ele batesse, ele não conseguia causar nenhum efeito na bigorna. Que não seja a palavra de Deus como este martelo e o nosso coração como uma bigorna. Esta palavra não deixa nada no homem que não seja tocado. Calvino, comentando esse texto, disse: não há trevas mais densas do que a incredulidade. Mas a palavra de Deus dissipa tais trevas. E o versículo 13, fechando o texto dessa noite. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nunca pense que você vai viver a sua vida da forma que você quer, de maneira que Deus não vai saber. Nunca pense que você que escuta a mensagem essa noite, que você vai viver a sua vida do jeito que você quer e que Deus não tem nada a ver com isso. Sempre que a sua palavra é posta diante de nós, devemos tremer, visto que nada pode permanecer oculto. O dia é hoje. E hoje, quando ouvirmos a sua voz, não devemos endurecer o nosso coração. Não se deixe enganar, irmãos. Há um descanso glorioso preparado para o povo de Deus. E Cristo é o único caminho para que alcancemos este descanso glorioso. Que o Senhor nos abençoe e vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque a Tua palavra, ela nos expõe, ela nos desafia, ela esquadrinha totalmente a nossa vida, o nosso ser, até aqueles cantos mais escondidos, Senhor. A nossa oração nesta noite é para que o nosso caminhar não seja um caminhar de incredulidade, Pai. Não seja um caminhar que lê, ouve, mas não crê. Que nós possamos colocar toda a confiança
no Senhor, sabendo que há para nós, povo de Deus, um descanso glorioso, Pai. Um descanso em que não mais teremos as fadigas que temos aqui. Um descanso em que estaremos eternamente com o Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém.